Muito bem-vindos ao Bit by Bit. Hoje você vai aprender o passo a passo de como ficar rico. Para muitos de nós que temos condição de guardar um dinheiro para investir, existe sim um caminho para o enriquecimento. E veja bem, se você pode tomar sua cerveja todo fim de semana, você também pode investir. Seguindo esse caminho sem desvio e, é claro, vivendo tempo suficiente, é extremamente provável que você seja bem-sucedido nessa empreitada. Com enriquecer, eu tô falando de ter segurança financeira para você e para aqueles que você ama. Eu não defendo o acúmulo de patrimônio excessivo. Desculpa te informar, mas esse guia para enriquecer investindo não vai te enriquecer rápido. Nem é uma fórmula mágica. Você vai ter que investir algum dinheiro sempre que puder. Se possível, pelo menos uma vez por mês. Mas então, vamos ao guia. A primeira coisa a se fazer é organizar suas finanças, para saber aonde você gasta, quais gastos você pode diminuir e se planejar para investir todos os meses. Não importa a quantidade, seja você capaz de investir R$100 por mês ou R$1.000 por mês, o primeiro passo é começar. Claro que quanto mais se investir, mais cedo você vai alcançar os seus objetivos. Mas de todo jeito, a gente sempre começa pela reserva de emergência, onde você deve ter pelo menos 3 meses dos seus custos de vida em um investimento seguro e acessível. O que na linguagem do mercado quer dizer seguro e com liquidez. Normalmente os ativos que vão suprir isso são o Tesouro Selic, um CDB de liquidez diária, ou um fundo de investimento em renda fixa de liquidez diária. Você também tem que estudar um pouco. Você tem que aprender, pelo menos, como funcionam os produtos financeiros que estão à sua disposição. Você tem que saber o que é o CDI, o que é a taxa Selic, como funciona o Tesouro Direto, o que é um LCI, um LCA, um CRI, um CRA, um CDB, um fundo de investimento, o que são ações, o que são ETFs. Você também tem que conhecer as regras do FGC. Depois de já ter guardado a sua reserva de emergência, seja ela de 3 meses, 6 meses ou 1 ano, e aqui eu vou te dar uma dica: se a sua fonte de renda for mais incerta, é ideal que a sua reserva de emergência seja um pouco maior. Depois que você tiver sua reserva de emergência, você pode começar a fazer investimentos para o longo prazo. São eles que vão compor o seu patrimônio para que na sua aposentadoria você possa ter uma vida saudável e financeiramente estável. Talvez você consiga se aposentar antes da Previdência Pública, ou talvez os seus investimentos serão um complemento para o que você vai receber do INSS. A maneira mais segura, eficiente e simples de investir é tendo um longo horizonte de tempo para investir, idealmente para a vida toda. Só para vocês entenderem melhor o efeito dos juros compostos no longo prazo, eu estou trazendo aqui um exemplo de uma pessoa que começou a investir com R$300 e aporta, ou seja, investe outros R$300 todos os meses com uma taxa de juros de 9% ao ano. Hoje no Tesouro Direto você consegue mais que 9% ao ano, só para vocês terem uma ideia. Em 10 anos, com R$300 mensais, essa pessoa já vai ter juntado R$57.600, sendo que ela botou do dinheiro dela R$36.300 e recebeu de juros compostos R$21.325. Mas R$57.000 não resolve a vida de ninguém. E a gente está falando de longo prazo, da sua aposentadoria. Se você continuar investindo por 20 anos, o acúmulo já foi de R$193.336. Veja que nesse caso, a pessoa investiu R$72.300 e o que ela recebeu de juros já foi maior do que o valor que ela colocou. Nesse caso, R$121.000. Vamos ver com 30 anos, investindo esses R$300 por mês, quanto você teria? Aí a gente já tá falando de R$514.000. Mas vamos seguir com o exemplo dessa pessoa de 30 anos, que vai se aposentar pelo INSS com 70, então ela tem 40 anos para investir. A gente já tá falando de um acúmulo de R$1,2 milhões. E obviamente, se os seus aportes mensais aumentarem, esse número vai para cima. Quando você for começar a montar sua carteira para o longo prazo, tendo em mente ganhar pelo menos da inflação por alguma margem, você vai todo mês começar a compor seu patrimônio, sempre investindo em produtos que você entende. Se for renda fixa, tem que conhecer o Tesouro Direto, os títulos disponíveis, tem que saber minimamente como ver os resultados dos bancos, como ver os índices de Basileia, de imobilização, para você poder compreender a que risco você vai estar se expondo ao escolher uma certa instituição
instituição financeira emissora do CDB, do LCI, do LCA ou do título que você estiver adquirindo. Se você quiser ter uma parte em renda variável, você tem que estudar a empresa ou fundo. Você tem que conhecer o risco que você estará correndo. Se você não quiser pesquisar empresa por empresa, aprenda sobre ETFs, que são fundos com baixas taxas negociadas como ações. E dentro desse fundo tem todo um índice. Um ETF do Ibovespa, por exemplo, teria todas as 89 empresas que pertencem ao Ibovespa, provendo para você uma diversificação sem que você tenha que pesquisar as empresas individualmente e sem que você tenha que acompanhar elas tão de perto. Então você monta a sua carteira. Tenha uma alocação macro em mente. Para isso, você tem que conhecer a si mesmo. Você tem que entender como você lida com risco. Por exemplo, em ETFs ou ações, temos muita volatilidade. São produtos que podem perder valor por anos antes de se recuperarem. Em crises, mercados podem chegar a perdas de 50%, 60% ou mais. Sabendo disso, escolha uma alocação em renda variável que esteja de acordo com o que você aguenta. No mercado americano, por exemplo, medido pelo S&P 500, que existe desde 1957, nunca houve na história um período de 20 anos em que o mercado não se recuperasse, mesmo nas piores crises. Entenda também que ativos dolarizados, ou seja, aqueles atrelados ao dólar, diminuem a volatilidade da sua carteira como um todo, porque historicamente o dólar tem uma correlação negativa com as ações brasileiras, ou seja, enquanto um está subindo, é mais provável que o outro esteja caindo e vice-versa. Já sabendo a sua alocação por classe de ativos, renda fixa, renda variável no Brasil, ativos internacionais, moedas, criptomoedas, você pode de fato começar a comprar a sua carteira. E lembre-se, apesar de eu ter citado todas essas classes de ativos, você não tem que ter todas elas. Você pode montar a sua carteira de acordo com o seu conhecimento, com o seu perfil. Ninguém é obrigado a ter todas as classes de ativos. E aí, você vai passar os primeiros meses compondo essa carteira, né? Você vai comprar a sua parte de renda fixa, depois, se você quiser uma parte em fundos imobiliários, você vai comprar essa parte, depois você compra as ações, depois você compra os ativos internacionais, não necessariamente nessa ordem, e você vai chegar num ponto que você já tem a sua carteira e ela tá mais ou menos ali em linha com a alocação macro que você idealizou para sua carteira. A partir daí, como você todo mês vai continuar investindo, você vai comprando o que tiver abaixo da sua alocação-alvo. Se em um dado período as suas ações brasileiras caíram muito e agora você está com uma subalocação no mercado brasileiro, no seu próximo aporte você vai comprar o mercado brasileiro. Se o mercado brasileiro subiu, o dólar caiu, a sua parte dolarizada caiu, você vai comprar a parte dolarizada. Você também pode vender algum ativo ou uma classe de ativos que subiu demais, mas eu particularmente não acho isso necessário. Apenas rebalanceie sua carteira com seus aportes ao longo do tempo. Quando seu patrimônio for muito grande, de maneira que os seus aportes não fazem mais diferença na porcentagem da alocação da sua carteira, aí pode começar a ser um pouco mais válido pensar em vender uma pequena parte de um ativo que subiu demais. Você também pode pensar em ter um teto limite para a participação de um ativo específico na sua carteira. Mas tudo isso vai do seu perfil e da estratégia que você montar e vai seguir. Por exemplo, se você for um cara conservador, não quer lidar com volatilidade, não sei o que, você pode ter 80% em renda fixa, 10% em Ibovespa e 10% no S&P 500. Se você quer tentar uma rentabilidade um pouco maior e estiver disposto a encarar um pouco mais de risco, a lidar com um pouco mais de volatilidade, talvez 60% renda fixa, 10% de ações, 10% de fundos imobiliários, 10% de ativos internacionais, 5% de criptomoedas e 5% de ouro. Se você for muito agressivo, entender os riscos, estiver pronto para eles e para lidar com a volatilidade, você pode ter 5% de renda fixa, o resto tudo em renda variável. Você decide a sua estratégia, mas é importante que ela seja compatível não só com o risco que você está disposto a correr, mas também com o nível de envolvimento que você deseja ter com os investimentos. Se você quiser comprar ações ou ativos individuais, é recomendado que pelo menos trimestralmente você revise os resultados das suas empresas, que você minimamente acompanhe as notícias e os fatos relevantes sobre aquela empresa. Se você não quiser ter esse trabalho, e você não precisa ter, se você prefere só entrar na corretora, ver o que está subalocado e comprar aquilo, e só se preocupar com isso no mês que vem, se você não quiser abrir resultado trimestral, resultado anual, nada disso, pense em renda fixa e ETFs. Também existem ETFs internacionais. Existem vários produtos para compor a sua carteira. E dá para compor uma carteira que está de acordo
com a sua vida, com o seu momento financeiro, com o seu apetite de risco, com a sua sensibilidade à volatilidade e com o tempo que você está disposto a dedicar para os seus investimentos. Uma outra ideia que serve para muita gente, eu particularmente faço isso, é considerar ter uma reserva de oportunidade para além da reserva de emergência, porém num produto, com segurança e liquidez, que tem como objetivo ser alocado na renda variável, caso algum ativo se desvalorize muito. Mas isso vai variar da estratégia de cada um. Então existem diversas formas de você adequar a sua estratégia ao seu perfil, à sua realidade. Mas é isso, o guia é esse, é um guia super simples. Estuda, tudo no que você for investir você tem que estudar, invista com consistência todos os meses, tenha uma alocação alvo. Se você quiser fazer day trade, swing trade, conheça os maiores riscos associados a essas atividades e tenha uma parte da carteira reservada para isso. Não deixe de montar uma carteira de longo prazo. Tudo que você tem que fazer é comprar mais ações ou cotas e reinvestir os seus dividendos. Quando seus títulos de renda fixa vencerem, você vai procurar um outro similar ali para sua alocação. Investir e enriquecer pode ser simples, mesmo que demorado. Se você pode guardar um pouco de dinheiro todos os meses e viver tempo suficiente, é praticamente certo que você vai enriquecer também. Bem, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!